A gente costuma dizer por aí e ver memes nas redes sociais que a mulher consegue fazer tudo que o homem faz e, ainda por cima, de salto alto. Baseado nessa afirmativa, nós temos aí um treinamento destinado a mulheres líderes de salto alto. Para falar sobre esse treinamento e outras perspectivas de carreira para a mulher, eu recebo hoje aqui a Kathleen Ives, que é coach e que trabalha assim com o desenvolvimento de carreira, principalmente das mulheres. Kathleen, prazer te receber, seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Ana. Muito obrigada. Quer dizer que de salto alto mesmo a gente consegue fazer tudo e mais um pouco, né? Muito mais. Nós mulheres, nós temos essa habilidade, esse dom de ser multitarefas, né? Uhum. Isso não é porque muita gente diz, isso é bobagem, isso é mito. Não, a mulher realmente, ela tem, né, esse dom de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo e prestando atenção em todas, né? Exatamente. A gente faz isso com facilidade. Uma já nasce com esse dom, outras vão desenvolvendo com as funções, né? À medida que ela vai assumindo papéis, as tarefas, e isso vai se desenvolvendo, né? Na verdade, todos podem desenvolver essa habilidade, né? De ser multitarefa. Mas a mulher, ela tem essa aptidão, ela tem mais facilidade para isso. E essa questão da liderança, do desenvolvimento de carreira, a gente para pensar, porque a mulher tem tantas habilidades, tantas condições, quanto os homens, quer dizer, estão ali em pé de igualdade, em questão de conquista. O nosso grande problema chama-se oportunidade, né? Exatamente. Hoje existe hoje não, né? Sempre existiu, né? A sociedade com essa cultura muito seletiva, onde os executivos, os cargos de alta liderança sempre eram, e hoje ainda existe isso, infelizmente, grande maioria homens, né? Uhum. No início sempre foi total, né? Uhum. Esse lugar total dos homens. Hoje a maioria continua sendo dos homens, né? Então saiu uma pesquisa da Grant Thornton, uma pesquisa recente de março desse ano, que diz que 85% dos CEOs são homens. Olha só. E aí, quando são mulheres, elas são cobradas de um jeito diferente, né? Quer dizer, o 15% que sobrou ali, muitas têm problemas com salário menor, né? Do que os homens no mesmo patamar. E a cobrança é totalmente diferente, né? Sim, com certeza. Existe também a questão, assim, esse resultado se deve ao viés, né? Na hora começa na contratação e não acaba. Ele vai até a promoção, reconhecimento. Então, para a mulher conseguir essa carreira, se desenvolver nessa carreira, ela passa por diversos obstáculos. Então, por exemplo, nós somos maioria nas universidades. Somos quase 60% nas universidades. Então, aí você vê que a população feminina está cada vez mais qualificada. Exatamente. Certo? Ela chega, assim, na média gerência, tá? Então, quando você fala de média gerência, muitas vezes, muitas empresas têm até a maioria mulheres, tá? Mas à medida que vai tendo mais responsabilidade, que o cargo vai tendo mais importância dentro dessa empresa, você vê as mulheres desaparecendo. Isso acontece por conta da cobrança e principalmente por causa do tempo, né? Então, a mulher ela tem menos tempo para investir na carreira dela do que o homem. Ah, tá. Quer dizer, porque ela está mais preocupada com a família, ou com a casa, ou com o casamento, com o relacionamento, com a maternidade? Exatamente. O IPEA revelou que a mulher ela gasta até 7 horas e meia a mais por semana do que o homem com atividades domésticas. Então, quer dizer, ainda tem aquela história de que o homem ajuda na casa, o que é um conceito absolutamente absurdo, né? Exatamente, ele não tem que ajudar, ele tem que colaborar, faz parte também é de todos, né? Ele mora ali também, afinal, né? Isso, cada um tem, a obrigação é de todos, então não existe essa questão de ajudar. Infelizmente, essa cultura ainda é muito forte, né? Acho que se você conversar com qualquer um que conhece um homem que, ele lava a louça, né? Isso soa como se fosse, uau, que fantástico, sendo que é uma obrigação.
teria que ser o natural, né? A divisão de tarefas, né? E não a ajuda, simplesmente. Correto. E aí, nessas alturas, você tem percebido, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, que você está trabalhando aí com esse treinamento de liderança, Ponta Grossa reflete a mesma realidade? É melhor, é pior, está no mesmo patamar? Ela está dentro da média, né, do brasileiro, tá? E o salto alto na liderança é um treinamento que está chamando bastante atenção. Eu vejo que está tendo muita procura aqui em Ponta Grossa, porque é algo novo, é algo muito específico, né? E quando as mulheres percebem que os temas é bem direcionado a tudo que nós enfrentamos, né? As dificuldades que nós temos na nossa carreira, elas conseguem enxergar mesmo, reconhecer mesmo o valor, né, desse conteúdo, e elas realmente estão vindo com bastante força para esse treinamento. Na nossa primeira turma, que aconteceu em junho, todas elas, né, executivas, e tinha algumas empreendedoras, tá? E houve, assim, uma sororidade, né, e tanto que houve até um evento depois desse treinamento. E esse treinamento ele aborda questões de como a gente pode fazer networking, por exemplo. Tá. E o networking, ele é uma questão muito delicada para nós mulheres. Porque o relacionamento profissional, que é tão importante para que a gente possa expandir e ter outras oportunidades, ser promovida ou conseguir oportunidades melhores, ele enfrenta um grande desafio, que é o networking ser com outro homem, com um homem, né? E quando isso acontece, ela tem que enfrentar o quê? O viés que esse homem tem ao conversar com essa mulher, preconceito, né? Exatamente. Às vezes timidez também por conta de toda a nossa realidade, que o homem, infelizmente, não vamos generalizar aqui, claro, né? Mas nós temos, sim, grandes situações de assédio, né? Então, a mulher, ela tem esse receio de fazer networking com homens. E são eles, a maioria, que estão nesses cargos que nós precisamos chegar até lá para fazer esse relacionamento. E aí, nessa liderança, é trabalhado formas mais objetivas que você pode lidar com isso. Exatamente. É acabar com esses estereótipos. É entender que não existe certo ou errado para uma mulher em qualquer área da vida, principalmente na carreira. A mulher, ela tem que sim que focar no seu desenvolvimento pessoal e profissional, ela tem que conversar mais em casa. Então, um grande caminho para que a gente possa mudar esse cenário que nós vivemos hoje é a comunicação dentro de casa. E esse é outro tema que eu abordo no treinamento. Então, tem que haver mais cumplicidade, né, entre os dois. Então, tem que haver aquela... vai e vem, aquela questão assim, eu ajudo e você me ajuda, né? Porque nós somos um casal, então tem que funcionar dessa forma. Então, um tem que fazer treinamento, o outro também, estudar, por que não os dois juntos? E quando existe essa questão de priorização, é sempre o homem, a carreira do homem que é priorizada dentro de casa. Então, a mulher, ela fica com os filhos, ela fica com o lar, e o homem vai cuidar dessa promoção, desse crescimento profissional, para ser o provedor do lar, por conta desse viés que nós temos aí da nossa cultura, nossa educação, que é histórica, né? E quando a mulher enfrenta essa barreira, né, de tudo, e vai em busca dessa qualificação, aí ela tem que lidar, além de todo o preconceito externo, ela tem que lidar muito com a culpa, né? Eu vejo que a culpa ainda é um peso absurdo em cima das mulheres, Sim, né? É fortíssimo isso. Também é outro tema que a gente aborda lá. Eu idealizei um projeto chamado #Bora Sair do Mais ou Menos. E esse projeto, o slogan, né, já é bem atrativo. Mas o que eu desenvolvi ele a partir dessa situação da culpa que você acabou de citar aqui. A mulher, ela sempre pensa assim, por que eu vou... acabei de ter meu filho, certo? E aí você vê aquele bebê, e aí você, né, você não quer deixar e tal. Mas aí você pensa, não, eu vou continuar trabalhando porque eu quero, porque meu sonho é ser uma executiva de sucesso, por exemplo. Então ela vai e busca deixar o filho na creche ou busca uma babá. E aí começa
as críticas, né? A crítica da família, a crítica dos amigos, a crítica de conhecidos, né? E ela começa a escutar isso. E daí são as opiniões alheias que fazem essa mulher sentir a culpa e tudo que ela já escutou, né, durante a vida toda, que são as famosas crenças limitantes, que é aquilo que é de tanto a gente escutar, a gente acaba acreditando que é verdade, quando não é, que é aquilo que só limita você de seguir em frente com o teu sonho, com o teu objetivo. E aí ela começa a dar ouvido nas opiniões alheias, ela começa a acreditar naquelas crenças que ela acabou vendo durante toda a vida dela, e a culpa vem. E ela permanece no mais ou menos. Tá. Então, ela tem que se conscientizar, ela tem que cair a ficha dela de que ela precisa sair do mais ou menos, né? E aí, quando você pergunta para essa mulher que não segue em frente, porque ela dá ouvidos a essas opiniões e ela tem essa culpa e ela, não, vou ficar em casa, vou cuidar da minha família e o meu marido vai seguir em frente com a carreira dele e tá tudo bem. E tá tudo bem, e aí você pergunta, tá tudo certo? Tá tudo bem. Ou tá mais ou menos, né? Como é que tá o casamento? Mais ou menos. E ela se acomoda naquele mais ou menos. E é por isso que eu falo, bora sair do mais ou menos. Exatamente, quer dizer, vamos ser por inteiro em algum lado. Exato. Né? Porque, por outro lado também, a mulher hoje em dia, se ela opta por não ter filhos, né? E priorizar a carreira, aí também ela sofre preconceito, né? É impressionante, Exatamente. Quer dizer, a mulher tem que estar o dia inteiro matando leão de todo lado, né? Exato. E não tem nada de errado em você optar em ficar em casa e cuidar da sua família, do seu lar, se essa realmente é a sua vontade. Se você decidiu que é isso que você quer para sua vida e você está feliz de fato, né? Desse jeito, por que não? Né? Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Então, é isso que deveria ser muito evidente, né, na cabeça de todo mundo, mas infelizmente você fica naquela balança de escuta aqui, escuta ali e não faz o que você realmente deseja. E vá fazer o que for a mulher, ela acaba recebendo crítica, né? Uma coisa assim absurda. Sim. E muito de muitas mulheres, né? Das próprias mulheres, As né? próprias mulheres têm preconceito com as outras, que falta a sororidade, né? Hoje se fala muito em sororidade, mas ainda não se vive isso, né? Então, a primeira a criticar uma mulher que ela tem, por exemplo, esse exemplo mesmo que você deu, de deixar o filho em casa e trabalhar, é a própria mulher. A própria amiga vai criticar, mas como você vai ter coragem de fazer isso, né? Ou o contrário, você vai ficar em casa, mas você vai ser dona de casa, né? E é uma outra mulher que critica. E aí, esse treinamento ajuda a superar essas crenças limitantes e essa liderança do salto alto, esse desenvolvimento pessoal, profissional, tanto para a carreira como para a mulher que, por enquanto, ela só está interessada em cuidar da família, por exemplo? Exatamente, porque nós falamos muito de inteligência emocional, que você vai poder gerenciar conflitos dentro de casa, com a família, né, com amigos. De repente você está em casa, mas você quer empreender, você quer cuidar de começar o seu próprio negócio, né? E então o treinamento vai abordar esses temas, tá? Então são ferramentas de coaching para que você possa definir objetivos, fazer a projeção desses objetivos, saber quais são os passos necessários para que você alcance essa meta que você definiu. Então, você sai do treinamento você vai ter muitas práticas lá. Então, você sai do treinamento com tudo isso anotado. Então, são ideias que você tem no treinamento e não esquece, porque aí você anota tudo e aí tem datas. Sem prazo, a gente não faz nada. Então, tem prazo para que você realize aquilo que você colocou no papel. Eu acho que esse acaba sendo o grande desafio, tanto de mulheres, quanto de homens, quanto da maioria das pessoas hoje em dia, né? O hiato entre o planejar e o agir, né? Exatamente. Entre o ter a ideia, que às vezes pode mudar o mundo, aí você diz, não, mas alguém já pensou nisso? Se fosse assim tão bom, alguém já tinha feito, né? E daí se engaveta, né? Sim. A gente tem que aprender também a dar ouvidos para os nossos instintos, né? Uma crença limitante muito forte que nós temos hoje é que você tem que pensar muito antes de agir. Né? É claro que
depende muito da situação. Em algumas situações você realmente tem que pensar, né? Mas quando a gente fala de uma atitude, por exemplo, que vai te trazer muitos benefícios e você fica pensando demais, você perde aquele time. Exatamente. Né? E tem um livro, inclusive, que fala disso, que é o Blink, do Malcolm Gladwell. E ele fala que o Blink, na verdade, ele brinca exatamente isso com o título, né? Que você tem que ouvir aquele Blink e agir rápido, né? Muitas vezes até sem pensar, porque o nosso instinto, muitas vezes ele está certo, tá? Na grande maioria das vezes, você está certa disso, né? E se você errar, você vai aprender com aquilo. Não é feio errar, não é feio mudar de ideia, não é feio voltar atrás. Pelo contrário, você está aprendendo, você está vivendo. E é isso que as pessoas não conseguem compreender. E nesse ponto as mulheres são privilegiadas com a questão da intuição, né? Sim, a gente tem muito, né? Muito forte isso. Essa intuição. Pessoal que queira fazer o curso, que queira conhecer melhor este treinamento, as mulheres e outros treinamentos que seja possível, como é que te acha, como é que faz? É só entrar em contato conosco lá na Escola Mestria, tá? Nós estamos na Vila Estrela. Pode ligar para o telefone 42 99107 1020 e pode ir lá pessoalmente também, o nosso espaço está maravilhoso e a gente vai receber com o maior carinho, tá? Tanto as mulheres quanto, na verdade, todos. Nós temos treinamentos não só para mulheres, mas também temos treinamentos de desenvolvimento de carreira para todos, tanto homens quanto mulheres. E também temos o complemento educacional, que é para crianças e jovens, né? Tá certo. Parabéns aí por esse trabalho. Muito obrigada pela entrevista. Adorei, você é uma simpatia. Eu que agradeço. Obrigada. Você também. E você confere agora a dica de estilo de hoje.